jogos do Galo e do Cruzeiro na Série A, mas nos outros jogos também, porque ficou marcada essa primeira rodada com um monte de erro de arbitragem. Vamos nos ater ao campo nesse primeiro momento. Natália Fiuza, o que você achou do desempenho do Cruzeiro contra o Botafogo? Uma vitória que veio no finalzinho, mas uma vitória importantíssima, né? Achei que foi um desempenho merecedor dos 3 pontos. O Cruzeiro foi melhor que o Botafogo na maior parte do jogo. É claro que sofre o gol cedo e ali já ficava uma preocupação, né? Se o Cruzeiro teria poder para reagir, se o Cruzeiro teria força mental também para lidar com as adversidades do jogo. Quem está no YouTube, inclusive, está vendo aí os melhores momentos da partida. Mas o Cruzeiro consegue retomar a posse de bola, consegue se postar no campo ofensivo, faz o gol de empate com o Lucas Silva. E aí, dentro do tema Lucas Silva, já dá pra gente traçar aqui uma mudança importante que houve nesse meio campo do Cruzeiro para esse jogo, né? O Ramiro, para mim, um dos melhores da partida e ajudou muito ao meio campo do Cruzeiro brigar mais, competir mais, ter mais solidez defensiva. E aí o Lucas Silva pôde aparecer um pouco mais adiantado para fazer isso que ele faz no momento do gol, que é arriscar. Ele tem um bom chute de média e longa distância. Então, acho que a entrada do Ramiro beneficiou o time de um Cruzeiro que, na maior parte do tempo, levou mais perigo do que o Botafogo. Os erros individuais ainda custaram caro, né? Em alguns momentos, o Marlon erra no que foi o segundo gol do Botafogo, que poderia ter tirado a vitória do Cruzeiro. O Zé Ivaldo também cometendo algumas falhas. O Neres, eu achei até que não comprometeu, mas ainda não passa a segurança que eu acho que o torcedor gostaria que passasse. Mas, de modo geral, acho que foi um Cruzeiro que desempenhou melhor que o adversário e mostrou competir mais, mostrou estar melhor também do ponto de vista mental. Edu, lógico que foi tema central e todos os olhos dos cruzeirenses em cima do Anderson no gol do Cruzeiro. E inclusive agora há pouco trouxemos aqui com o Rubem Júnior um story, né? Não vou dizer um pronunciamento, mas do Rafael Cabral, falando que tem notícias mentirosas a respeito da situação dele, que a verdade deveria ser dita. Como que você vê a situação do gol do Cruzeiro nesse momento, Du? Léo, mais tranquilo, né? Principalmente em relação ao torcedor. O Anderson ontem chegou até a fazer uma defesa muito importante no início do segundo tempo. Aliás, o Cruzeiro começou mal os 2 tempos, o primeiro tempo e o segundo tempo, depois se ajustou e no geral foi melhor que o Botafogo. A defesa que você fala é aquela que o Júnior Santos tenta de letra? É a bola difícil mesmo. Defesa de reflexo, bem posicionado. E precisa de jogos agora, né? Todo goleiro precisa de ritmo de jogo, de sequência de jogos, confiança. Eu acho que o torcedor passou para ele antes do jogo. Foi muito importante que a torcida, que a arquibancada passou para o Anderson antes da partida. Agora ele precisa ter a confiança do clube também, né? Porque a partir do momento que o Rafael Cabral diz que não quer permanecer ou que lá internamente vai sair, começa o zum do Cruzeiro atrás de outro goleiro, fala-se o nome do João Paulo, quando que o Cruzeiro vai contratar outro goleiro, e isso não é uma confiança que você passa pro cara que está assumindo o gol. Então o clube tem que estar passando essa confiança pro Anderson, a comissão técnica passa essa confiança, a entrevista do Seabra deixou isso bem claro, e o torcedor tem que estar tranquilo, porque pediram a saída do Cabral, e eu acho que aqui no Brasil, quando o assunto é goleiro, a gente tem um tabu que na minha cabeça não entra, né? Goleiro aqui no futebol brasileiro, se tá mal, ele tem que sair do clube. Ele não pode ir pro banco de reserva. O lateral tá mal, ele vai pro banco, o reserva começa a jogar. O zagueiro, o meio-campo, o atacante. Sempre foi assim a vida inteira no futebol. O jogador tá mal, o reserva imediato começa a jogar. Mas o goleiro no futebol brasileiro não pode, cara. O goleiro que é titular do time, se ele tiver mal, ou ele continua mal, ou ele sai do clube. Para banco de reserva, ele não pode ir. Então precisa quebrar esse tabu. O Cabral é bom goleiro, mas vive uma péssima fase. O que acontece? Vai pro banco. O que tá no banco, o reserva dele assume e vai jogar. Pra mim é simples. O único porém que eu tenho nessa história do Cabral com o Cruzeiro, e eu concordo plenamente com o que o Edu falava, desse tratamento, acho que não tem que ter diferença. Nenhum jogador é maior que o time. Se ele tá prejudicando o time, é dever do comandante ali identificar o problema e tentar achar a solução. Se a solução é que naquele momento ele saia dos 11 principais, isso faz parte da profissão. O meu senão com relação ao Cabral é se a possível saída dele, ou se num primeiro momento a única solução encontrada foi ele sair do clube, é porque o Fernando Seabra não tinha força para tirá-lo do time.
Olha, não dá para um técnico como o Seabra, com a pouca experiência dele, com o fato de que os jogadores são maiores do que ele bancar o líder do elenco no banco. Então, se for para ficar no banco, eu prefiro sair do time. A minha percepção com relação a essa história do Cabral passa por aí. Eu sempre achei o Cabral um cara muito, muito trabalhador, um cara sempre muito gentil com a imprensa, né, com a gente. Acho o Rafael Cabral um bom goleiro, acho o Rafael Cabral melhor do que o Anderson, mas eu tenho esse senão nessa história. O porquê que a saída foi imediatamente cogitada? É porque o treinador não tem moral para colocá-lo no banco? Então, ou joga ou sai do clube? Essa é uma resposta que eu gostaria que o próprio Cabral respondesse. Eu vou trazer uma informação de momento aqui, professor, para você inclusive me dizer tecnicamente do desempenho do Cruzeiro. Daqui a pouco vamos falar do Galo. Palmeiras acabou de anunciar um reforço. Felipe Anderson joga pra caramba, mas joga muita bola. Tava na Itália e o Palmeiras acabou de anunciar Felipe Anderson como reforço. Esse é o campeonato que o Cruzeiro vai encarar, ô Simões. Times que estão trazendo, inclusive, um jogador do naipe do Felipe Anderson. Mas, ô Léo, o campeonato do Cruzeiro, né, como pra mim o título é o 16º lugar, é o Botafogo, é o Criciúma, é o Juventude. Esse é o campeonato do Cruzeiro. É nesse campeonato que o Cruzeiro precisa fazer valer o mando de campo. E olha como é que foi importante a vitória de ontem. O Cruzeiro tinha perdido os 2 clássicos em que ele foi mandante, que ele perdeu pro América e perdeu pro Atlético, e tinha empatado o jogo de Copa Sul-Americana. Então, no cenário nacional ou internacional, foram os primeiros 3 pontos, a primeira vez que ele conseguiu fazer o dever de casa no Mineirão, o que foi um trauma na temporada passada. É verdade. O Mineirão foi um grande trauma pro Cruzeiro. O Cruzeiro, logo na estreia do Campeonato Brasileiro, supera esse trauma que ele criou na temporada passada. Em relação ao Rafael Cabral, ele é mais goleiro do que o Anderson, acho que isso é indiscutível. Vive uma fase ruim, mas e agora? O Fernando Seabra, ele tem um grande desafio, ajustar a saída de bola do Cruzeiro. Parece que os jogadores do Cruzeiro estão com uma orientação ou com uma visão equivocada do que é a saída de bola. O Cruzeiro tem sérias limitações técnicas e o Cruzeiro não pode ficar entregando bolas pro adversário fazer gol. Porque antes do Marlon errar, o Lucas Romero cometeu um erro muito mais grave. O rapaz não fez o gol por erro técnico, porque ele chegou a driblar o Anderson, tava com o gol vazio e ainda tinha o Júnior Santos fechando pelo meio sozinho. Então, quer dizer, o Cruzeiro precisa saber trabalhar isso aí, construir a posse de bola é interessante, você precisa ter qualidade para isso. 6h48, intervalo e voltamos para falar do empate. Ô Edu Panzi, você acompanhou o empate do Galo 0-0 com o Corinthians. Nós vamos deixar aqui a análise de arbitragem que influenciou muito no jogo. Nós vamos levar para nossa prorrogação no YouTube, então acompanhe, nós vamos trazer todos os lances polêmicos, mas dentro do campo a grande mudança, eu diria surpresa, podemos colocar assim, o Batalha jogando ali como um zagueiro centralizado. Você gostou? Você achou que o time foi bem? Qual a sua avaliação? Não, Léo, individualmente eu acho que o Batalha teve dificuldade, né? Algumas faltas que ele costuma fazer no meio de campo, ele teve que fazer perto da área. E perto da área geralmente vem o cartão acompanhado. Perfeito. Então é diferente. Talvez alguns treinos a mais, o Batalha crie o hábito e consiga jogar mais vezes como um zagueiro entre outros 2 do Atlético. Mas a postura do time foi muito boa. O Atlético foi dominante no primeiro tempo, enquanto teve 11 contra 11, foi o time que controlou, teve poucas oportunidades, é verdade, o início de jogo o Atlético sentiu um pouco, mas depois o jogo encaixou e não conseguiu transformar a posse de bola em grandes chances, mas foi o time que chegou mais perto da área do adversário na primeira etapa. E o segundo tempo foi muito condicionado pela expulsão do Batalha nos acréscimos. Aí o Galo teve que fazer uma alteração, o Milito recompõe a defesa com o Igor Rabelo, tira o Igor Gomes e o Atlético fica com um atacante a menos, né? Quem foi expulso foi um zagueiro, mas o Atlético fica com um atacante a menos, porque quando ele tira o Igor Gomes e repõe o Igor Rabelo, ele traz o Paulinho do ataque para o meio, mas o Atlético se encaixou. O Corinthians não conseguiu finalizar, a única grande chance do Corinthians foi um chute da intermediária, do Hugo, e o Atlético acabou tendo as melhores chances, mesmo com um jogador a menos, e o torcedor saiu satisfeito com o que viu. O Atlético hoje é um time organizado, é um time coletivamente que funciona e deixa tudo em campo. O torcedor do Atlético, para agradar o torcedor do Atlético, isso é meio caminho andado. E o Atlético do Milito tem feito muito isso. Ô Nath, então Du falou, o torcedor gostou, esse um ponto é para ser comemorado?
Comemorado. Primeiro porque enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena é sempre muito complicado. Segundo que você jogar o segundo tempo inteiro com um atleta a menos, isso faz muita diferença. E ainda assim o Atlético teve as melhores oportunidades, poderia ter feito um gol no finalzinho, inclusive com o Scarpa, que mais uma vez entrou bem. Acho momento dele vestindo a camisa do Atlético seja agora, e eu acho que ele precisa de mais jogos para adquirir promover um encaixe individual e tirar também os espaços do Corinthians, que acabou acontecendo, né? O Atlético teve o domínio do jogo, o Atlético não sofreu tanto nas mãos do Corinthians e ainda criou as melhores chances. Então acho que a impressão é positiva e tem agora na quarta-feira um adversário muito acessível para buscar essa primeira vitória. Os grandes concorrentes do Galo, Alexandre Simões, o Flamengo e o Palmeiras, começaram vencendo, mas não tiveram um adversário, eu não vou dizer nem tanto poderio técnico, mas do tamanho do Corinthians, né? Então, acho que são os dois que o Galo não pode perder de vista? Léo, é difícil de falar isso em Campeonato Brasileiro, né? E com elencos tão fortes que alguns times têm, né? A gente não sabe se o Internacional, por exemplo, vai encaixar. O Ener Valencia não jogou no campeonato ainda, o Borré e o Alário ainda não conseguiram. O Alan Patrick foi desfalque também. O Alan Patrick não jogou, o Alário e o Borré ainda não conseguiram engrenar no Colorado, entendeu? Que chegou lá com o Thiago Maia, tem um time muito forte também, o Internacional, entendeu? Então é essa situação, cada um com a sua dificuldade, né? O Atlético muito prejudicado pela arbitragem, pela não expulsão do Fagner aos 30 minutos, Flamengo e Palmeiras reclamando muito de gramados, né? Principalmente do Serra Dourada, muito ruim. Verdade é que é só a primeira rodada. Claro, no Brasileirão por pontos corridos, os 3 pontos da primeira rodada valem o mesmo que os 3 pontos da última rodada. Mas o Atlético, ele sai fortalecido dessa primeira rodada. Porque além de empatar com o Corinthians, numa Neoquímica Arena totalmente lotada, ele jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. 6h56. A gente vai seguir com o debate no